Nessa semana nós vamos falar sobre notícias que têm dado muito comentário, né? Muitas pessoas estão falando nas mídias, nas redes sociais, que é sobre, primeiramente, na segunda-feira, às 20 horas, falaremos sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes, que denegou o habeas corpus impetrado pelo vereador Jairinho sobre acusação de homicídio. E na quarta-feira, às 20 horas, nós falaremos sobre o caso Mariana Ferrer, certo? Foi pedido à PGR para deslocar a competência do julgamento do recurso ao STJ. Então fique com a gente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, vai lá, por favor, Oscar Cursos e Treinamentos, se inscreva, ative o sininho das notificações para você sempre ser avisado quando sair algum vídeo novo e dá um like, dá o joinha lá para eu saber que você está gostando dos vídeos. Obrigado, pessoal. Vamos para os vídeos. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre uma notícia que está sendo muito veiculada pela mídia, que é sobre a decisão proferida no dia 21, último dia 21 agora, pelo ministro Gilmar Mendes no STF. Trata-se de um pedido de habeas corpus impetrado pela defesa do Jairinho. Jairinho, vereador no Rio de Janeiro, vocês sabem, é um caso muito ventilado pela mídia a respeito da eventual prática de homicídio com auxílio, eventual auxílio da sua mãe, da mãe da vítima, né? E o Jairinho, após várias provas ali, provas eu não diria, mas vários indícios ali na investigação, né, foi decretada a prisão preventiva do Jairinho. E o Gilmar Mendes agora acabou de denegar a ordem de HC, e igual pedido já tinha sido feito no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Não sei se vocês se lembram que a autoridade coatora sempre é aquela que está cerceando o paciente, ou seja, aquele que está sendo impedido de exercer o seu direito de locomoção, direito de ir e vir e permanecer, ok? O HC, além de previsão constitucional, está disposto no artigo 647 e 648 do CPP, do Código de Processo Penal, e lá fala a respeito do habeas corpus liberatório, ou seja, é um instrumento, é o remédio constitucional consagrado na Constituição Federal de 88, o qual tem a competência, tem ali o poder de liberar a pessoa que esteja injustamente sofrendo constrangimento ilegal, ok? Muito bem. Relembrando também a respeito do habeas corpus, vamos supor que a autoridade policial esteja praticando um ato coator, cerceando a pessoa do seu direito de locomoção injustamente. O habeas corpus deverá ser impetrado ao juízo criminal de primeiro grau. Em caso de indeferimento, o juízo do Tribunal de Justiça. E aí serão as câmaras criminais do Tribunal de Justiça respectivo, seja ele Tribunal de Justiça do Estado ou TRF, em caso de Justiça Federal. O STJ, na sequência, e o STF. Ou seja, quando um habeas corpus chega a ser impetrado no STF, ele obrigatoriamente já foi submetido às demais instâncias. É bom que você tenha isso em mente, porque toda vez que você verificar que um habeas corpus foi impetrado e julgado por um dos ministros do STF, significa que ele já passou pelo juiz que decretou a prisão preventiva, foi negado. Foi impetrado um habeas corpus no Tribunal de Justiça correspondente, nesse caso, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi negado. Foi impetrado um habeas corpus no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, e negado. E, por fim, no STF. Oscar não pode pular a fase? Não. O nome disso é supressão de instância. E é vedado pela súmula 691 do STF. Súmula 691 do STF. Não pode haver supressão de instância, ou seja, você não pode dar esse salto desrespeitando todas essas fases. Ok? Muito bem. O Jairinho vem impetrando já pedidos, ordens de habeas corpus em seu favor, né? Na verdade, a ordem de habeas corpus, quem impetra, o impetrante, pode ser qualquer um do povo, mas normalmente são os advogados, evidentemente.
né? É claro que há situações nas quais as pessoas podem impetrar habeas corpus mesmo sem ser advogado, mas não é comum no dia a dia. Mas eu quero que você saiba que há essa possibilidade, sim. Nesse caso é a defesa do Jairinho que está impetrando o habeas corpus e chegou até o STF. Por distribuição, acabou sendo de relatoria do ministro Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes denegou a ordem. Mas o que eu quero falar sobre o caso? Eu vou ler aqui a notícia para vocês, para a gente ter a informação da forma mais completa possível. Diz assim: Gilmar Mendes nega pedido de liberdade para, entre aspas, doutor Jairinho, acusado pela morte do menino Henry. Nessa segunda-feira, dia 21, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido de liberdade para o vereador cassado Jairo Santos Souza Júnior, conhecido como doutor Jairinho. Ele é acusado de homicídio triplamente qualificado pela morte do menino Henry, seu enteado de 4 anos, em março de 2021. O ministro negou seguimento ao habeas corpus 2127, em que a defesa da acusação pedia a revogação da sua prisão preventiva. No HC, ou seja, no habeas corpus, sua defesa alegava constrangimento ilegal por considerar que não estão preenchidos os requisitos da custódia cautelar. Sustentava ainda que a prisão preventiva foi baseada na gravidade abstrata do delito e decretada sob argumento do clamor público. No STJ, um recurso em habeas corpus com os mesmos argumentos foi indeferido por decisão monocrática, ou seja, um único ministro no STJ decidiu, tá certo? E liminarmente já deixou de conhecer do HC. Por esse motivo, o ministro Gilmar Mendes explicou que não houve ainda o esgotamento da controvérsia no STJ. Assim, a apreciação da matéria pelo STF configuraria indevida supressão de instância. Olha só, é o que eu acabei de falar. Não é possível, porque veja, o habeas corpus, em tese, já demanda urgência, porque se uma pessoa está sendo injustamente impedida de se locomover, de ir, vir e permanecer, é evidente que é urgente, mas na prática não é assim que acontece. Tamanha é a demanda dos tribunais, sejam os tribunais de justiça, o TRF, o STJ especialmente e o STF, que impetrado um habeas corpus, normalmente, não obrigatoriamente, a defesa, que normalmente é impetrante, pede ao desembargador relator, ou no caso dos tribunais superiores, aos ministros relatores, ou seja, aquele que recebe para ser o relator, sem prejuízo, evidentemente, dos demais que votarão também pela concessão da ordem ou não. Muito bem. O relator, ele pode conceder pedido liminar. Veja, o pedido de liminar não é regulamentado no nosso ordenamento processual penal expressamente. Contudo, é evidente que se há periculo in mora e fumus boniuris, lembram disso? Fumus boniuris, a fumaça do bom direito. Eu estou comprovando que a pessoa, suponhamos, é primária, de bons antecedentes, tem residência fixa, não há indícios fortes ainda, como a defesa do Jairinho diz aqui, que ele só está preso por conta do clamor público, né? A mídia inflamou, como no caso dos Nardones, como no caso do Niemeyer, lembra que matou aquela jovem, a Eloá, ou no caso do Misael Bispo, enfim. Isso é um clamor público, é quando praticamente a sociedade já está decidida, muito embora a pessoa possa responder ao processo dentro dos trâmites legais. E a defesa do Jairinho falou, olha, ele só está preso por conta disso, ele é vereador, ele é médico, ele tem apartamento, ele tem endereço, ele tem condições para responder esse processo em liberdade. É basicamente isso. Bom, muito bem. Feitos os pedidos até chegar no STF, o Gilmar Mendes falou, muito bem, mas do STJ já está resolvido? Não. No STJ tinha ainda a pendência do julgamento do plenário, do colegiado. O que significa isso? Se o ministro relator negou a liminar, não significa que eles vão negar o recurso. Oscar, então pode ser que o relator, seja ele desembargador,
seja ele ministro, ele possa negar a liminar e depois, posteriormente, quando for para votação, o habeas corpus seja concedido? Sim. Inclusive esse que negou a liminar pode votar a favor futuramente. É como se ele dissesse o seguinte: olha, por hora, eu não vejo elementos para eu decidir sozinho, sem ouvir os colegas. Eu não vejo. Mas, uma vez colocado em julgamento, apreciado o pedido, verificados os autos principais, os elementos e tudo mais, pode ser que eu vote a favor. E no STJ ainda está pendente. Percebe? Lembra que eu falei da supressão de instância da súmula 691 do STF? É isso. O Gilmar Mendes falou, o ministro Gilmar Mendes falou, eu não posso conceder a ordem de habeas corpus, principalmente em caráter de liminar, ou seja, sem ouvir, sem ir para julgamento com os demais ministros, especialmente se a instância anterior, ou seja, o STJ, não exauriu a matéria. E não exauriu mesmo. Afinal de contas, a liminar foi negada, só que tem que aguardar o julgamento. Ou seja, para você impetrar um habeas corpus liminarmente, com pedido de liminar, na instância superior, mesmo a instância inferior, não tendo negado o mérito no julgamento colegiado, você tem que abrir uma exceção da exceção da exceção. Fora isso, não é possível você ultrapassar o teor dessa súmula, certo? Por esse motivo. Então, nesse caso, a decisão do Gilmar Mendes nem entrou no mérito se ele merece ou não responder em liberdade. Foi uma questão estritamente processual, técnica. Quero aproveitar aqui para dizer o seguinte: eu tenho uma grande admiração pelo ministro Gilmar Mendes, apesar de ser uma figura muito polêmica, né? Controversa com relação às decisões e o que a sociedade pensa. Para mim, o melhor ministro que tem ali no STF em matéria constitucional. Caso vocês não saibam, o ministro Gilmar Mendes tem uma obra de direito constitucional fantástica, densa, realmente uma obra para gente grande. Ler a obra do Gilmar Mendes, assim como a obra do ministro Barroso também, não é para qualquer um, tá? Não é matéria de graduação, não é coisa assim para quem está começando, é coisa densa, é matéria poderosa. Então, fica aqui meu elogio, que a gente como estudante de direito, advogado, técnico na área, a gente sempre tenha um olhar respeitoso e técnico. Se nós formos pensar como uma sociedade com aquele clamor sempre premente, até legítimo, mas nós temos que olhar com um olhar técnico. O ministro Gilmar Mendes acertou, na minha opinião, com certeza, ao denegar a liminar pleiteada até que seja resolvido no STJ, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, vão lá no nosso Instagram, @Oscar Cursos de Treinamentos, me chama no direct, vai ser um prazer, manda comentários, manda ali dúvidas, críticas, eu estou totalmente à disposição para falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no nosso canal e até a próxima.